Episódio 7 de Vou Me Tornar uma Vilã que entrará para a história. E uma coisa importante sobre esse episódio é que eu descobri que o nome do Gil, na verdade, é Gil. Então daqui pra frente eu vou tentar chamar ele de Gil, mas pode ser que eu esqueça e acabe chamando de Gil, porque como eu falei pra vocês, eu tô assistindo em espanhol, e em espanhol, na legenda, o nome dele tá com J e não com G, mas aí eu vi que em português está com G, então daqui pra frente o Gil vai virar Gil. Depois de um mês que a Alicia iniciou o treinamento, Gil pensa que ele deve estudar para estar no nível dela, porque é isso que ela espera dele. Ele está na biblioteca e nesse momento Arnold aparece com uma poção, dizendo que com aquela poção ele poderá voltar para Loana. Gil pensa que está sendo expulso, mas Arnold explica que ele sempre entregava a poção para Alicia, e agora ele está entregando para Gil, e se ele quiser é só pedir. Arnold diz que tem muito a agradecer a Gil, pois ele é o único em quem a Alicia confia e é o único amigo dela, e ele espera que sigam sendo amigos durante muito tempo. Gil fala que ele é um pai normal e pensava que ele era um homem cruel por trancar Alicia em um armazém. Mas Arnold explica que ela se trancou porque quis. Ele colocou a condição do nível 90 porque queria que ela deixasse de ser a vigilante da santa. Mas isso a motivou ainda mais. Ele só queria que ela parasse de vigiar e ia deixar ela voltar para a academia no devido tempo. Gil diz que Alicia conseguirá, pois ela é forte. Arnold diz que não quer que ela se envolva com Liz, pois se ela acabar do lugar errado, correrá perigo. Albert mudou depois que conheceu Liz, e Arnold já não sabe se quer que ele seja o seu sucessor. Depois do incidente, até o rei pediu perdão e deu permissão para tirar Alicia da tarefa de vigilante. Mas Arnold sabe que o rei quer que ela siga. Gil pergunta se eles acham mesmo que Liz salvará o reino. Arnold diz que o conceito de salvar o reino é bem ambíguo, mas na verdade vale a pena. Ela tem um talento mágico extraordinário, poderá ser útil de muitas maneiras. Quando se graduar, passará a trabalhar para o reino. O mesmo acontecerá com Alicia. O reino utiliza quem possui um talento excepcional, e como ele é parte das 5 grandes famílias, também se utilizará dela. Ele pergunta se Gil o odiará por isso, mas Gil fala que não, pois Alicia não é uma pobre garota que possam usar. Além disso, ela acredita que eles são os fracos, e ele sempre estará com ela aconteça o que acontecer. Arnold diz que agora compreende por que Alicia confia tanto nele. Em Loana, as pessoas estão conseguindo cultivar sua própria comida e Rebecca diz que espera relatar isso tudo logo para Alicia. Will diz que a filha de um nobre não deveria saber nada sobre cultivar. Certamente ela aprendeu por sua conta e depois ensinou todos eles. Um homem rouba parte da comida e quando Rebecca tenta correr atrás dele, um homem aparece e detém o ladrão. Ele é o Nate. Ele diz que Rebecca não deveria perseguir ninguém com a perna dela e ela diz que foi só um reflexo e que ele servirá muito se unir a eles, pois todos os seus amigos são fortes. Nate pergunta se Rebecca acha que Alicia libertará o povo algum dia, pois pode ser apenas um capricho dela, e já faz muito tempo que ela não vai até lá. Rebecca diz que Alicia não é assim, ela ensinou a cultivar e agora eles podem viver melhor que antes por seus próprios meios, e ela não quer que essa esperança desapareça. O rei pergunta se Duke tem estado ajudando Loana. Duke não fala nada, mas fica com um olhar desconfiado e o rei diz que não vai repreendê-lo. Essa era a proposta de Alicia. O ensaio de Liz tem despertado uma simpatia inesperada por Loana, mas isso não pode ser solucionado com sentimentos. Alicia recopilou vários problemas e propôs planos para construir usando como base as ideias de Liz. Ele pergunta se Duke tem algum interesse em reformar oficialmente Loana, porque ele tem usado o povoado para trancar gente inocente e exilar usando magia em grande escala. Como disse Liz, se trata de uma questão humanitária, e como disse Alicia, é um desperdício de terra e recursos mágicos. Sempre foi um problema que tinha que resolver. Várias gerações de reis já postergaram, inclusive ele. Duque pergunta se o rei quer descansar um pouco, pois devem evitar que o rei tenha problemas demais. Duque diz que sabe que ele está muito ocupado para se ocupar com a reforma em Loana, e se permitir, o próprio Duque se encarregará disso. Então o rei aceita.
Na academia, Duke pergunta a Henry por Alicia, e todos comentam que Duke odeia tanto Alicia que se preocupa até se ela pôr o pé na academia. Conversando com Henry, Duke diz que as pessoas falam de Alicia sem saber. Curtis aparece e diz que a vida escolar deveria ser mais alegre. Henry diz que não entende de onde surgiram esses rumores sobre Alicia. Por mais que ele tente esclarecer, ninguém acredita nele e dizem que ele está tentando proteger sua irmã. Curtis comenta que os primeiros rumores diziam que Alicia visitava Duke à noite, e Duke diz que se soubesse que seria assim, teria consumado o ato de forma irrefutável, o que deixa Curtis e Harry surpresos. E novamente eu digo, alô, Polícia Federal. Liz aparece e diz que novamente Duke está triste e ela fez um bolo para que ele possa comer e voltar a sorrir, mas Duke sai dizendo que não está com vontade agora. Duke escuta novamente rumores sobre Alicia, as pessoas dizem que Alicia está atrapalhando o relacionamento dele com Liz. Quando Duke pensa em responder, Finn aparece e leva ele para longe, e pergunta se ele não acha interessante. Aquelas garotas que há pouco odiavam Liz, inclusive faziam da vida dela impossível, de repente começaram a dizer que a adoram e pergunta se Duke acha que pessoas mudam tão facilmente. Duke sai e Curtis aparece agradecendo Finn pelo apoio. Finn diz que não sabe por quanto tempo poderá seguir assim. Curtis diz que o conselho estudantil também está muito tenso. Enquanto Alicia seguir sem ir, será complicado levar uma vida escolar sã. Finn diz que quando ela voltar também será muito interessante. E Curtis diz que não pode acreditar que ele está aproveitando tudo isso. Então os dois já notaram o que é que está errado, mas por algum motivo eles simplesmente não falam e eu não entendo o porquê. Espero que seja explicado em algum momento. Duke novamente fala com Mel, aquela personagem que ele tinha falado no segundo episódio, se não me engano. Ele pede para ela investigar Liz, pois deve ter algo que faz as pessoas gostarem dela. E ele também quer que ela reúne informações sobre Luana, já que o seu pai deixou ele encarregado. Mel diz que Alicia vai se alegrar muito, mas ele diz que não vai forçar as coisas. Mel diz que as coisas iriam mais rápido se Alicia estivesse lá, e pergunta se ele quer que ela veja como Alicia está, mas ele diz que não. Ele quer ser o único que sabe sobre ela. Mel diz que não esperava que ele fosse ter ciúme dela e sai dizendo que vai colocar mãos à obra. Depois de 2 anos que Alicia iniciou o treinamento, Henry conversa com Gil e resta menos de meio ano para Liz se graduar. Conhecendo Alicia, Gil achou que ela conseguiria o que o pai pediu na velocidade de um raio. Henry fala que chegar no nível 90 não é fácil. Quando Alicia completou 15 anos, o pai até tentou fazê-la voltar para a academia, mas ela disse que não, pois estava chegando na melhor parte. Gil diz que ela não se rendeu e por isso ele também não vai se render. Nesse momento, uma empregada entra na biblioteca dizendo que Alicia acabou de terminar o treinamento. Gil corre até ela e, ao encontrá-la, fica impressionado. Ela diz que ele cresceu e quase não o reconheceu. Obrigada por assistir até aqui, se inscrevam no canal, deixem o like e até a próxima. Tchau, tchau! Curtis aparece e diz que a vida escolar deveria ser alegre. Alegre porque eu falei assim. Curtis aparece e que se ele se unir, e que se ele se unir a eles, e que ele servirá muito se unir a eles. Pois, episódio 7, beber um pouco de água.